Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Para você que está assistindo ao vivo agora, estamos estreando agora, nesse exato momento, e você que está chegando agora já pode ir já conversando aqui com a gente de forma ao vivo, deixando aqui a sua opinião, a sua pergunta, porque eu vou responder a todos vocês depois por mensagem e eu não vou interromper aqui a aula para que não fique chato para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois esta aula sobre Pilatos. O tema desta aula é sobre: teria Pilatos se convertido? Será que Pilatos reconheceu que Jesus de fato era o rei dos judeus, que de fato Jesus era o Salvador e é até hoje? É isso que a gente vai ver nos textos da Bíblia, algo muito profundo. Lembrando que tudo que você vai ver aqui neste vídeo, nesta aula, está tudo dentro do nosso mais novo material que nós preparamos, que é os personagens da Bíblia, curiosidades. Nós trazemos tudo dentro desse material, acerca de cada personagem, os principais personagens da Bíblia, o significado do nome, curiosidades, coisas que aconteceram com eles, o que eles têm a ver dentro da história bíblica, coisas que às vezes ali não está no texto da Bíblia, mas a gente vai pesquisar, historiadores, vai pesquisar a fundo sobre esses personagens e a gente acaba encontrando aí coisas profundas acerca desses personagens. E isso traz muita profundidade ao nosso conhecimento. Você que vai pregar a palavra de Deus, você, quando consegue saber profundamente a respeito de cada personagem, de qual personagem você vai falar, o que se diz respeito àquele personagem, o significado do nome, curiosidades sobre eles, claro que isso vai deixar a sua mensagem, o seu sermão muito mais aprofundado. E com certeza as pessoas que estiverem te ouvindo vão ficar impactadas com o conhecimento que aquele conhecimento profundo que você vai trazer a respeito de cada personagem. Então, como prometi, sem demora alguma, e antes de eu começar a falar desse assunto, é rápido o que eu vou dizer aqui para não te cansar, prometo que vou ser aqui objetivo. É importante você verificar se você está inscrito no canal, se você ativou os sininhos, para você não perder as próximas aulas e não perder os próximos conteúdos, tá bom? A gente vai meditar aqui exatamente o que acontece com Pilatos quando ele interroga Jesus. Isso está relatado em Mateus 27. Eu preciso que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Mateus 27, porque quando você lê com muita atenção o que diz o texto, principalmente aqui o evangelista Mateus, você começa a descobrir algumas particularidades acerca de Pilatos. Antes de você ler Mateus 27, se você pesquisar sobre Pilatos, quem foi, Pilatos foi o homem sanguinário, um dos mais sanguinários de sua época, homem que tinha prazer em matar, prazer em dar sentenças de morte. Isso é muito importante a gente saber no contexto. Pilatos, ele tinha prazer, ele tinha ansiedade em ver sentenças de morte, ele tinha prazer em ver sangue escorrendo. Esse era Pilatos, um homem sanguinário. Pilatos não era um homem bonzinho, Pilatos não era um homem que tinha assim muita compaixão pelas pessoas. Tanto que Pilatos foi escolhido por Roma para ser colocado dentro de Jerusalém, dentro de Israel, porque a história diz que na época Israel não queria se submeter ao jugo de Roma. Israel não queria se submeter, não queria estar debaixo das garras, debaixo do Império Romano. Então, quando Israel não quer se submeter a Roma, ao grande império da Roma da época, que era o grande poder político da época, né? Então, por Israel não querer se submeter, eles colocam Pilatos lá dentro para julgar causas, para governar, porque só Pilatos poderia dar jeito nesta dificuldade que Roma estava encontrando para colocar Israel debaixo de suas mãos. Então, coloca ali o homem mais sanguinário, o homem mais bruto que existia na época. Como disse a princípio, volto a repetir, o homem que tinha prazer em matar. E é exatamente este homem que vai interrogar Jesus. E quando este homem vai interrogar Jesus, já de imediato ele nem fala nada, ele já manda Jesus ser açoitado. Aqui você já vê que o grau de maldade, né? A ansiedade que Pilatos tinha de fazer as pessoas sofrerem. E aí Pilatos vai começar o interrogatório. Quando Pilatos começa o interrogatório, a primeira pergunta que ele faz é: és tu o rei dos judeus? Está aqui em Mateus 27. És tu o rei dos judeus? Por que Pilatos faz essa pergunta?
Confira aí, Mateus 27, versículo 11. Por que Pilatos faz essa pergunta? Porque se Jesus respondesse sim, eu sou o rei dos judeus, e de fato ele era, mas se Jesus respondesse essa pergunta já de afirmativo, já de forma ali afirmando que ele era o rei dos judeus, aqui já seria o seu crime, porque era crime se declarar, se dizer rei na terra de César, ou seja, a terra onde Roma estava predominando, onde Roma estava imperiando, onde Roma estava comandando e governando. Se alguém se declarasse rei nesta terra de César, este seria o crime da pessoa. Aqui Jesus já seria pego já na primeira pergunta de Pilatos, e Pilatos já mandaria crucificar Jesus, dizendo: o crime dele está aqui, já foi declarado, ele já confessou que ele é o rei dos judeus. Então Jesus, com muita sabedoria, responde: tu o dizes. Aqui Pilatos já deu um passo atrás. Aqui Pilatos já parou e disse: opa, peraí, não estou conversando com qualquer pessoa, eu estou conversando e estou interrogando um homem sábio, porque ele já respondeu de forma assim que já me colocou aqui um pé atrás. Então você vai começar a ver, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Aí começa aqui as acusações, aquela gritaria: ele é criminoso, tem que crucificar Jesus. Ali os principais sacerdotes, né, aqueles que queriam de fato a sentença contra Jesus. E aí você vai perceber no texto, você vai ler todo o contexto aí comigo, por favor, para você entender. Já vai deixando aqui o seu comentário, você pode aqui ir fazendo as suas perguntas, lembrando que o link para você conhecer os personagens da Bíblia de A a Z, com todas as curiosidades de cada personagem, inclusive esta aula, ela é sobre este material, tá? E eu vou colocar aqui no link para vocês, aqui nos comentários, tá? Fixado. Então, observe que no texto, Pilatos, ele vai continuar o interrogatório, mas agora de forma diferente. Aqui Pilatos já colocou um pé atrás e disse: espera aí, não estou conversando com qualquer pessoa. E ele começa agora a querer saber mais sobre Jesus, e todo um contexto aqui vai se unindo. Você vai percebendo que em Mateus 27, Pilatos começa a ficar muito maravilhado com Jesus. Olha que interessante. O Pilatos sanguinário, Pilatos que tinha prazer em matar, em declarar sentenças de morte, o Pilatos que já de início nem quis conversa com Jesus, já mandou Jesus ser açoitado, agora está muito maravilhado com Jesus. E para estar muito maravilhado com Jesus, ele está tão maravilhado que agora ele vai começar a defender Jesus. Ele vai começar a questionar, não Jesus. Ele não vai questionar a Jesus, mas vai questionar os principais sacerdotes. Ele vai questionar os anciãos e vai questionar aqueles que estavam ali acusando Jesus. Você vê que a conversa aqui já começa a mudar completamente. Ele começa a dizer: que crime vocês estão vendo nesse homem? Eu não vejo crime nenhum neste homem. E aí entra a história de Barrabás, que, por sinal, muita gente fala de Barrabás de uma forma assim, não que eu esteja tendo mais conhecimento que os demais, mas eu vejo muita gente falar de Barrabás sem conhecimento da situação que se envolve aqui este personagem por nome Barrabás. Barrabás era um malfeitor, um ladrão que estava preso naquele dia, mas não era o dia de Barrabás morrer. Vocês têm que entender isso no contexto. Não era o dia de Barrabás ser crucificado. Primeiro erro que você encontra em muita gente aí, ou em muitos sermões, em muitos ensinamentos, que a cruz que Jesus vai ser crucificado era a cruz que era preparada para Barrabás. Isso não tem base bíblica, porque não era o dia de Barrabás. O fato de trazerem Barrabás, aqui você já começa a perceber que Pilatos está trazendo o pior malfeitor que tinha naquele momento para ver se tirava Jesus do caminho do Calvário. Era como se Pilatos agora estivesse querendo defender Jesus e pensando: eu vou trazer aqui o pior bandido que tem e vou perguntar para a multidão: quem vocês querem que eu solte? Querem que eu solte Barrabás ou querem que eu solte Jesus? Na cabeça de Pilatos ele imaginava: com certeza eles vão dizer: não, se colocou em Barrabás, Barrabás é um malfeitor, é um bandido, é um criminoso. Já que você está apelando para isso, então melhor deixar Jesus ir em paz para casa e crucifica Barrabás. Foi o que Pilatos imaginou, mas aconteceu o contrário. Mesmo colocando diante da multidão o pior malfeitor que tinha preso naquele dia,
do lado de Jesus, a multidão preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus. Você vê em Mateus 27 também, tá tudo aqui nesse texto, Mateus 27, a partir do versículo 11. Aí você começa a ver também que a mulher de Pilatos, olha, veja bem os pontos, depois no final você vai responder se Pilatos se converteu ou não. Depois de tudo que Pilatos está muito maravilhado, não é só maravilhado, ele está muito maravilhado com Jesus, ele está curioso para saber quem é Jesus, ele está defendendo Jesus, ele começa a questionar todos que estão ali. Que crime vocês estão vendo nesse homem? Eu não vejo crime nenhum, ou seja, o Pilatos, o sanguinário, está defendendo Jesus. Agora ele chama o pior bandido que tem para ver se escolhiam o bandido para ser crucificado e soltar Jesus, ou seja, Barrabás foi a tentativa de Pilatos de livrar Jesus da morte, porque ele viu que Jesus era inocente. Já depois desses pontos, a mulher de Pilatos, por nome Cláudia, vai vir no meio do interrogatório e vai dizer: não faças nada contra esse homem. Na mesma hora ela fala ali para o seu marido Pilatos: não faças nada contra esse homem. O coração de Pilatos já estava quebrantado, já estava ali, ele estava muito maravilhado. Ele tenta com a situação de Barrabás, não deu certo, o povo quer que crucifique Jesus. Aí aparece a esposa de Pilatos, com o coração cheio do Espírito Santo, olha que coisa profunda, e diz para Pilatos: não faças nada contra ele. Pilatos pergunta: por quê? Porque a noite toda uma voz me disse que ele é justo. A voz ficou a noite toda ali: ele é justo, ele é justo. Aqui com certeza o coração de Pilatos já começou a amolecer de tal forma que você vai ver agora ele muito maravilhado, defendendo Jesus, a esposa dizendo que Pilatos, melhor dizendo, a esposa de Pilatos dizendo que Jesus era justo, porque a noite toda a voz falou com ela. Pilatos tentou a situação com Barrabás, não deu certo, está defendendo Jesus, como disse e repito, e agora a Bíblia diz que Pilatos vai lavar as suas mãos. Por que lavar as mãos? Porque Pilatos conhecia muito bem a lei da terra de César. Pilatos conhecia a lei da terra em que ele estava governando. Se você volta lá em Levítico, você vai ver que quando uma pessoa, olha aqui que começa a revelação sobre Pilatos, quando uma pessoa queria se declarar inocente, ou seja, uma pessoa não queria ter culpa de um sangue inocente, essa pessoa lavava as mãos. O lavar as mãos de Pilatos não é deixando a situação assim: olha, vocês façam o que vocês quiserem, vocês fazem o que vocês quiserem, não tenho nada a ver com isso, e abandona Jesus ali. Não. O lavar as mãos de Pilatos significa que Pilatos estava se declarando: eu não quero ter culpa. Por que Pilatos não quer ter culpa? Porque é um sangue inocente que vocês vão matar. Vocês estão culpando alguém que é inocente. Eu não vejo crime nenhum neste homem. Ou seja, Pilatos lava as mãos, se declarando que não queria carregar o peso da culpa de sacrificar, de matar ou de permitir a morte de um justo, que a sua esposa disse: ele é justo, a noite toda a voz me disse. Vocês estão começando a perceber aqui o que está acontecendo aqui na história de Pilatos? Pilatos lava as mãos se declarando: eu não quero ter culpa, ele é inocente. E para concluir, ele não só está muito maravilhado, ele não só está recebendo a afirmação da sua esposa, que a voz disse que ele é justo, a noite toda falou com ela, a voz falou a noite toda com ela. Pilatos não só tentou trazer Barrabás para tentar libertar Jesus, Pilatos não só lava as mãos para não ter a culpa do sangue inocente, mas agora a Bíblia diz, convido vocês a acompanhar comigo, João capítulo 19, o versículo 19, que é, por sinal, um outro erro teológico cometido por muitos pregadores em escola dominical, ensinadores. Às vezes as pessoas vão pregar e não pesquisa a profundo, não pesquisa ao pé da letra, né? O que de fato significa cada personagem, o que de fato aconteceu, e já julga a história de uma forma assim: ouvi assim, aprendi assim, então é assim que eu vou ensinar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ao pregar, a ensinar, pesquisar mesmo profundamente, ter um material acessível, ter ali ferramentas de pesquisa que você consegue saber de fato o que aconteceu, para não trazer alguma distorção bíblica sobre a história. Que, por sinal,
Muita gente apregou aqui, quem escreveu ali Jesus, Jesus Nazareno, rei dos judeus, que escreveram isso, algumas pessoas afirmam que escreveram isso para zombar de Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Quem escreveu foi o próprio Pilatos, ou seja, Pilatos já lavou as mãos se declarando, eu não quero ter culpa do sangue deste homem, ou seja, eu declaro que esse homem é inocente e eu não quero ter culpa. E agora Pilatos vai pegar e escrever Jesus Nazareno, rei dos judeus. João 19, versículo 19, diz assim, preste atenção. E Pilatos escreveu também um título. Só vou abrir um parênteses aqui, se essa aula aqui merece um like aí, deixa aí, porque isso apoia o nosso trabalho, tá bom, pessoal? Se você acha que a gente merece, se não achar, não tem problema. Olha o que diz João 19, 19. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Quem é que está escrevendo? Pilatos. O Pilatos muito maravilhado com Jesus, o Pilatos que defendeu Jesus, o Pilatos que a esposa disse não faças nada contra esse homem, porque a noite toda a voz disse que ele é justo. O Pilatos que tentou trazer Barrabás para tentar libertar Jesus e não deu certo. O Pilatos que lavou as mãos. O Pilatos que está muito maravilhado agora está escrevendo Jesus Nazareno, rei dos judeus. E para você ver que de fato aqui Pilatos está declarando que Jesus é rei, não é qualquer pessoa que está declarando que Jesus é rei, é o sanguinário, o bruto Pilatos, que tinha prazer em matar, prazer em trazer sentença de morte. O mesmo Pilatos que mandou açoitar Jesus sem ter conversa de início, ele está declarando, ele está dizendo, ele está escrevendo Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ou seja, eu estou reconhecendo que este homem é o rei dos judeus. Ele é justo, ele é inocente, eu estou muito maravilhado com ele, ele é sim o rei dos judeus. Agora veja, versículo 20. Veja que essa declaração incomodou aqueles que estavam ali. E muitos dos judeus leram esse título, ficaram ali assustados, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Já vou falar sobre o porquê que Pilatos escreveu em hebraico, grego e latim. Versículo 21. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse, sou o rei dos judeus. Olha, presta bem atenção. Eles perceberam que Pilatos estava declarando que Jesus era rei. Aí eles dizem, Pilatos, você cometeu um erro. Você não pode declarar que ele é rei, porque é a sua declaração dizendo que ele é rei dos judeus. Você tem que escrever que ele disse ser. Escreva, eu sou o rei dos judeus. Por quê? Porque aí seria o crime. Era a declaração de Jesus se dizendo rei. Mas não foi isso que Pilatos quis dizer ali naquela placa. O que Pilatos quis dizer e declarar era que de fato Jesus era o rei dos judeus. Agora veja, versículo 22. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi, ponto final. Sabe o que Pilatos estava dizendo? Não foi ele que disse que é o rei. Eu estou dizendo. Pilatos está declarando. Eu lavei as minhas mãos lá atrás porque eu não quero ter a culpa do sangue desse inocente, desse justo que vocês querem crucificar. E eu estou dizendo, eu estou declarando, eu, Pôncio Pilatos, estou declarando que ele é o rei dos judeus. Vale um glória a Deus aí, né, pessoal? Comenta aí o que é que você acha. Por que Pilatos escreveu em hebraico, em grego e latim? Hebraico, grego e latim. Latim é o mesmo que letras romanas, tá certo? Hebraico é o idioma que toda a religião cristã ficou conhecida. É conhecido hoje como o idioma santo, é o idioma original da Bíblia. O hebraico representa o poder da religião, anote aí. O grego, na época, representava e representa até hoje o grande poder cultural. E o latim, ou letras romanas, representa o grande império da Roma, que era na época o grande poder político a qual o próprio Pilatos representava. Então, quando Pilatos está declarando que Jesus é rei dos judeus, em hebraico, em grego e latim, ele está dizendo, ele é o rei maior do que todo o poder da religião, ou seja, ele é maior do que a religião, ele é o rei que é mais poderoso, este nome, Jesus, este Nazareno aí, este rei, ele é maior do que a Grécia, ou seja, ele é maior do que todo o poder cultural, e este homem aí é maior do que Roma, é maior do que o império que eu estou representando. Este rei aí, ele é
o rei dos judeus e é um rei maior e mais poderoso do que todo poder político, certo? Sabe o que Pilatos estava declarando? Jesus é maior do que a religião, Jesus é maior do que a cultura e Jesus é maior do que a política ou poder político. Aí fica a minha pergunta para vocês. Eu encerro a aula aqui, prometo que estou sendo objetivo. Eu encerro a aula e pergunto para vocês: será que Pilatos se converteu? O que é que você acha? Escreve aqui nos comentários. Detalhe, se você pesquisar sobre Eusébio de Cesareia, um grande historiador, a gente não pode trazer histórias ou coisas baseadas em historiadores como absoluta verdade, mas são histórias, são coisas que a gente pode pesquisar, pode estudar e pode tirar a nossa própria conclusão. Eu tiro a minha própria conclusão. Você estudando, se você vai adquirir esse material, que é sobre todos os personagens da Bíblia, inclusive o que eu estou falando de Pilatos está dentro desse material. Se você estudar sobre isso, você vai tirar sua própria conclusão. Teria Pilatos se convertido a Cristo? O que é que você acha? Eusébio de Cesareia diz que depois do interrogatório, Pilatos nunca mais foi o mesmo, que ele deu testemunho de Jesus por onde passou e que nos seus últimos dias de vida ele só falava em Jesus. Bom, para você que se sente abençoado com esse conteúdo, você que já faz parte da nossa plataforma de estudos, está lá, tem a biblioteca de esboços, eu vou deixar aqui o link para vocês, você que ainda não conhece, lembrando que esse material que eu estou lançando agora, que é sobre todos os personagens da Bíblia, os principais personagens da Bíblia, que se inclui aqui essa história que eu estou falando para vocês de Pilatos, esse material em breve vai ter um preço aí um pouco mais caro, porque é um material que eu demorei muito tempo para fazer pesquisas, deu mesmo muito trabalho, embora a gente faça com carinho, com amor, mas dá muito trabalho, leva muito do nosso tempo e eu parei para fazer isso e tô colocando mesmo um preço muito especial e já de hoje para domingo, né, se você está assistindo a aula ao vivo, hoje é quarta-feira, de hoje, quarta-feira para domingo, o valor já vai ser reajustado para de fato o que vale esse material. Então, se você não quer perder de adquirir esse material, que custaria muito mais, o preço vai ser muito acessível, é só você acessar aí para conferir. Se você adquirir agora, você vai ter esse super desconto. Ainda mais você que está vendo essa aula ao vivo e é um dos nossos alunos aí na biblioteca de esboços e quer também adquirir esse poderoso material que vai abençoar muito a sua vida. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui nessa aula, que Deus te abençoe, se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha para ajudar esse canal a alcançar mais vidas, pessoas serem alcançadas com o conhecimento da palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.